Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo Deus estejam com todos nós. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pela manhã, nós estávamos meditando e vamos dar continuidade. Na parte 1, nós tivemos Jesus ama mudanças. Pela manhã, nós estávamos nesse sermão e vamos continuar. Jesus ama mudanças. No sermão da manhã, apresentei 3 pessoas que tiveram contato com Jesus e que houve mudança. A primeira era a mulher adúltera. Contato com Jesus, muda-se o caráter. Até a famosa frase de Jesus: vai, não peque mais, não peques mais. No segundo contato, que era, Jesus ele mudou a vida, no caso, o caminho do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele ia para a ira de Deus, ele ia para o inferno. Jesus falou: não, eu vou mudar o seu caminho. Vou mudar o seu caminho. Hoje mesmo você estará comigo no reino. Você sai dessa condição de ira, essa condição de perdição, e você vai entrar na condição de salvação. A terceira pessoa que teve um contato com Jesus, e Jesus muda a vida, é no caso o endemoniado de Gadara. Aonde ele tem um contato com Jesus e que depois desse contato que Jesus expulsa os demônios da vida dele, até é dito ali que as pessoas quando viram não acreditaram, ficaram estarrecidas pelo novo comportamento dele, limpo, vestido e aos pés de Cristo. Antes ele que vivia sujo, seminu, bravio, gritando, correndo atrás das pessoas, um homem dócil, um homem totalmente transformado. Então Jesus ama a mudança. Primeiro, nós vimos a questão da mulher adúltera. Segundo, que muda o caráter. O ladrão na cruz, que mudou o caminho dele, o caminho que ele estava indo, certo? E o terceiro, no caso, o endemoniado de Gadara, no caso, o comportamento. Nós vamos continuar agora na segunda parte do sermão, e nós vamos estar vendo Jesus ama mudanças. No caso, nós vamos ver agora Zaqueu, Nicodemos e Bartimeu. Essas 3 figuras, 3 pessoas onde também tiveram contato com Jesus e também tiveram mudança. Mas primeiro vamos fazer uma oração inicial e aí nós vamos já estar entrando no sermão. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, por esse momento. Que o seu amor e sua graça estejam em nossos corações. E que aqui, ó Pai, onde nós estaremos agora meditando na sua palavra, o Senhor esteja falando conosco. Com cada um de nós, Senhor, nós possamos ouvir, nós possamos absorver o máximo, ó Pai, daquilo que será dito nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos, amém. Irmãos, Jesus ama mudanças. Então nós vamos lá. A primeira mudança que eu queria ver com os irmãos está em Lucas 19, 7. Lucas 19, 7. O contexto aí é Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, um funcionário público daquela época, certo? E como coletor de impostos, ele era mal visto, Estava exercendo uma função ali, mas ele é mal visto. E Lucas 19, 7 é um versículo chave para esse momento. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quem que entrou ali na casa dele? Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu justamente para mudar, dar a possibilidade de mudança de vida a ele. Aqui que eu estava falando de manhã. Deus, ele nos dá a possibilidade de mudança de vida. Para cada um de nós temos isso. De mudança de vida, mudança de hábito, mudança de caminho, mudança de caráter, certo? E aqui no caso, Zaqueu, quando nós olhamos aqui Lucas 19, 7, a gente pode ver um homem pecador. Zaqueu era um homem isolado do conceito religioso, judaico daquela época. Ele era um homem desprezado. Então a primeira coisa aqui, Zaqueu, um homem desprezado, um homem desamparado. Não
da questão social, mas sim da questão religiosa. Os judeus ali interpretavam ele como sendo um homem que não era digno de Jesus ir à casa dele, Jesus dar atenção a ele, Jesus dar a oportunidade de mudança de vida. Às vezes nós temos esses conceitos. Tem pessoas que nós achamos que Jesus não deveria nem mexer, deixa para lá, senão ainda vou ter que encontrar essa pessoa no céu ainda. Ou o grupo, sei lá, deixa os corintianos de lado, que eu não quero ver corintiano no céu. O palmeirense, sei lá, um outro. Eu não quero, Jesus, salva só, sei lá, só os corintianos, só os palmeirenses, para que não fique aquela confusão também, tumulto lá no céu. Então aqui a gente pode ver que nesse caso havia esse desprezo com ele, pela questão do caráter também, e pela questão do trabalho dele que ele exercia. Irmãos, nessa temporada que nós estamos vivendo, de uns anos para cá, bem mais recente, qual que é o grupo hoje na sociedade profissional que é mais mal visto hoje assim, na situação? Que nós temos aí que não é questão política, é um dos top, não é? Hoje. Então, seria mais ou menos isso, um funcionário público. A mesma coisa, o funcionário público, respondendo por uma autoridade, por uma função no serviço. Agora a questão do caráter dele também, né, um pouco reprovável, mas ele tinha uma autoridade ali naquele momento. E as pessoas pegavam e rechaçavam e falavam, não é possível, não é possível. Não é possível que esse pastor, que esse missionário, não é possível que esse diácono, que esse irmão vai pregar para um político, vai pregar para um coletor de impostos, vai pregar sei lá para quem, para um delegado, para um juiz, para sei lá para quem, para um presidiário. Eu não estou nem falando nessa classe, tá? Eu estou falando uma classe ainda que a sociedade ele ainda é resguardado por uma função. Imagine aqueles que já são marginalizados de imediato. Aí a dificuldade fica maior, é ou não é? Mas aqui Jesus, ele pega e ele fala o quê? Ele fala, não, eu vou. Primeiro porque ele me procurou, né? Procurou entre aspas, né? Ele teve a curiosidade, foi lá saber quem era Jesus e hospedou na sua casa. Então ele teve uma iniciativa também. E Jesus se atentou a essa iniciativa de Zaqueu. É a iniciativa que nós temos que ter também em relação a Jesus. Em relação a Jesus. Talvez pode ter, por algum momento, nós podemos até nos sentir desprezados pela sociedade, escárnios da sociedade, mas nós não podemos fugir de Jesus. Talvez a sociedade, talvez o local onde você trabalha, o local onde você está vivendo, sua parentela, talvez para você é um escárnio, não porque você é mesmo, mas para ele você é, por quê? Porque você tem uma nova postura de vida. Talvez para ele, ao contrário, aqui no caso, a igreja, o movimento judaico estava desprezando, talvez ao contrário na sua vida. Talvez por você tentar ter uma retidão, você está sendo desprezado. Mas nunca esqueça, Jesus está próximo a você. Basta você querer. Eu tenho que crer nisso. Mesmo eu sendo desprezado, mesmo eu sendo rejeitado pela sociedade, eu tenho que crer o quê? Que Jesus está comigo. E aqui você pode ver que nessa questão de desprezo, a gente pode ver que Zaqueu, ele estava sofrendo isso. Jesus, ele insere Zaqueu no reino de Deus. Salmo 27:10 é o seguinte, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Então, quando qualquer pessoa me desamparar, o Senhor, Deus, ele me amparará. Por quê? Principalmente porque nós como igreja, porque nós já vivemos, experimentamos essa mudança, essa possibilidade de mudança. Tem muitas pessoas talvez que se sentem desprezados, se sentem fora dos caminhos de Deus, rejeitado e começa a querer agradar mais as pessoas do que a Deus. E aí que é o problema. Zaqueu, ele tinha um comportamento antes de conhecer a Cristo. Inclusive, ele é vítima, né, de preconceito. Lucas 19:8 diz o seguinte, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor,
Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então aqui ele fala, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, estou disposto a devolver. É uma diferença entre você estar na função de um cargo e você ter uma responsabilidade e você fazer algo além, que é o caso que ele fala aqui. Se eu fiz algo além da minha função, eu reparo. Mas dentro do limite da minha função, não tenho o que eu reparar. Então, por isso que muitas vezes nós exigimos muito de algumas pessoas, justamente porque elas estão em alguns cargos, em algumas funções, em algumas responsabilidades. Exigimos, esperamos, certo? Mas se ela está revestida daquela responsabilidade, e se porventura ela não está fazendo nada além, ela está simplesmente exercendo aquilo ali. Só que no caso o pessoal ficava bravo. Lógico, e imposto, né? Quem que não fica bravo, né? A mordida do leão é doída, não é? O leão não tem uma mordida muito sutil, não, ele morde mesmo. Então a gente, muitas vezes, pessoas, mas o que vai fazer? E isso é o que acontece, não só no nosso país, mas em todas as nações acontece essa forma de arrecadação. Então muitos são vítimas de preconceitos por seu modo de viver, no caso, a religião, política, família, certo? Vamos supor, no conceito de família, talvez a família que luta por preservar-se diante da presença do Senhor, porque tem uma diferença entre família e parentela, mas a sua parentela já o desprezou aquela família, certo? Por quê? Não, ele não adianta, ele não vem aí, fica quietão, fica parado, eles ficam tudo fora do contexto, e a gente quer extravasar, a gente quer fazer, fica chato para eles, fica chato para a gente. Não é muitas vezes assim, na parentela, né? Talvez a gente não fala nada, não precisa falar nada. E talvez ainda tenta ser o mais social possível, mas eles ainda se incomodam, talvez. Então por isso que nós temos que tomar cuidado justamente com isso. A quem nós estamos agradando? A quem nós queremos agradar? Jesus chama os seus desamparados para terem uma nova família. Mateus 11:28 diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Então, nós vimos o quê? Na primeira situação agora aqui, da segunda parte, Zaqueu, o desprezado. Certo? O desprezado. Se você for desprezado, se você for desamparado por amor a Cristo, amém, dê glória a Deus. Por incrível que pareça, e por mais doloroso que possa ser, dê glória a Deus. Agora, se você está sendo desamparado, deixado de lado por outra coisa, aí você tem que rever seus conceitos. Aí nós temos que rever o nosso conceito. A mesma coisa a igreja num todo. A igreja brasileira hoje, qual que é o conceito dela diante da sociedade? E eu não falo conceito assim de querer satisfazer a sociedade, mas será que nós como igreja, eu não estou falando da Igreja Batista Monte Sinai, estou falando a igreja num todo, a igreja brasileira, será que ela está num conceito bom perante Deus e perante a sociedade? Será que nós estamos? Será que nós estamos no caminho certo? É isso que nós temos que pensar também, é isso que nós temos que reavaliar a todo momento. E para reavaliar, para ver isso que acontece, eu tenho que fazer como Zaqueu. Se tiver que subir numa árvore, vou subir numa árvore para chamar a atenção de quem? De Jesus. Se tiver que romper um obstáculo para eu chamar a atenção de Jesus, para que Jesus, como se diz, esteja comigo, esteja próximo a mim, esteja ali, o que acontece? Eu vou, da minha parte, eu vou romper esse obstáculo. Eu vou ter a minha iniciativa e eu vou romper esse obstáculo. Aquilo que for da minha força, da minha parte, na cooperação e no manter a minha espiritualidade, eu vou fazer a parte. A outra parte de quem que é? É de Jesus. Então a nossa parte nós devemos fazer. Nós devemos fazer, assim como Zaqueu, ter essa iniciativa. A segunda pessoa que eu queria ver com os irmãos aqui agora, a questão é o seguinte: Nicodemos. Jesus modificou a situação de Nicodemos. Nicodemos ele estava preso numa religiosidade, num conceito religioso, e que ele tem dificuldade de compreender. Ele lê a palavra, mas ele tem dificuldade de entender, de interpretar. Tanto que no capítulo 3 de João ele vai falar isso.
Jesus vai falar, você tem que nascer de novo. Ele fala, poxa, mas como que pode eu, velho, eu retornar para o ventre da minha mãe? Certo? E Jesus falava muito em linguagem figurada, a parábola, ele não entende na hora. Aí Jesus começa a explicar para ele, certo? E essa religiosidade, ela mata, ao invés dela mudar o conceito nosso, de visão de mundo, de visão de espiritualidade, de comunhão com Deus, o que acontece? A religiosidade, ela mata. Então, por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão de religiosidade. Na religiosidade acontece, eu vou se tornar o quê? Uma pessoa legalista, extremista, certo? E é justamente o que Deus não quer. É justamente isso que Deus não quer. Então a palavra de Deus, ela é a verdade a ser o quê? Seguida, ela é a fonte. Só que infelizmente é complicado, porque muitas vezes eu por uma má interpretação, por algum conceito, ou aquilo que eu falo para os irmãos, eu interpreto a palavra de acordo com o que eu acho que é melhor, ou que eu entendo, e aí eu vou aplicar. E aí o que acontece? Isso aí pode gerar o quê? A religiosidade, a legalidade, certo? A má aplicação da palavra de Deus. Então aqui a gente pode ver o que? João 3, de 5 a 7, diz o seguinte, ó. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? Então Jesus aqui ele está confrontando Nicodemos naquele momento. Porque ele sabe que Nicodemos ele está, apesar dele ser um sacerdote, ele conhecer a palavra, mas mesmo assim ele estava com dificuldade de compreender. Ele sabia, mas a dificuldade de compreender. E aí, para ele aplicar essa palavra, era um desastre, se torna um desastre. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando nós também lemos a palavra, estudamos a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é uma boa atitude? É. Mas toma cuidado com as decisões que nós vamos tomar em relação àquela leitura que nós fizemos. Nós temos um princípio, né, que até já passei para a igreja aqui na IBD. O princípio do OIA, observação, interpretação e aplicação. Se eu não fizer uma boa observação do texto, a minha interpretação vai ser um fracasso. A aplicação, meu Deus, vai ser uma coisa assustadora. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado justamente para que eu possa, assim, viver a palavra de Deus de forma melhor. Mateus 23, 4 diz o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Aqui Jesus confrontando os fariseus. Por quê? Eles se utilizavam daquilo que era a palavra até aquele exato momento, o Antigo Testamento, a Torá, né, no caso, o Pentateuco, né, os 5 livros principalmente, eles se usavam daquilo ali, faziam uma interpretação má, certo? A observação era péssima, a interpretação era horrível, a aplicação era um desastre que eles faziam. E essa observação, com certeza, ela era arraigada conforme o coração deles. É por isso que tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso e ele é vil. Às vezes eu vou ler uma palavra e não vou negar. Às vezes vem a tentação de querer, é assim, mas eu não entendo assim. Certo? Acho que poderia ser diferente. Eu acho que poderia, talvez, dar uma melhoradinha. E por que nós podemos fazer isso? Ou melhor, por que nós não podemos fazer isso? Nós temos um exemplo na Bíblia que eu sempre gosto de citar. A questão de Pedro. Pedro na confissão. Quando ele chega para Jesus, e Jesus pega e fala, quem diz que sou? Ele fala, estão dizendo várias coisas. E você? E vocês? Ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Excelente. Jesus ainda fala, olha, rapaz, se não fosse Deus revelar para você, você não tinha capacidade de falar isso de mim. Só que aí, não sei se é horas ou minutos após, o que acontece?
Jesus fala, bom, eu tenho que voltar, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que sofrer na mão tal, porque é o momento agora. Ele fala o quê? Não, Senhor, não, eu tenho um plano melhor. Eu tenho um plano melhor. Não, 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 não. Não faz isso. E nós, muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, muitas vezes nós temos um plano melhor. Nós achamos que temos um plano melhor. E é isso que nós temos que deixar o quê? Esse sangue, essa vontade que nem de Pedro, muitas vezes bate no nosso coração, nós achamos que pode ser um pouquinho melhor, e dar uma ajeitadinha aqui e tal. Não, é do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Mas aí eu tenho que observar certinho para que a gente possa fazer isso. Então, a segunda coisa que nós podemos ver aqui, a questão de Nicodemos, a questão da religiosidade. Da religiosidade, certo? E que com certeza a religiosidade também ela bate no nosso coração. Bate por quê? Porque às vezes nós não nos submetemos, entendemos pouco sobre a palavra, e aí a aplicação fica mais complicada. E também até por relutar contra a nossa própria vontade. Porque às vezes nós queremos que a nossa vontade, nós temos isso, às vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E não a vontade do Senhor. Às vezes nós achamos que a nossa vontade está um pouco melhor, ou está melhor daquilo que Deus quer. Voltando ali na questão de Pedro, desde lá de Gênesis 3,15, fala o quê? Vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí começa, diante de toda a era profética, começa a falar. Isaías deixa claro, ele vai sofrer. Ele vai como uma ovelha muda. Tal. Pedro não sabia disso? Sabia. Mas aí quando Jesus fala, eu vou ter que passar por esse processo, ele fala, não. Esquece o que os profetas falaram até o exato momento, deixa isso de lado, vamos buscar uma outra aplicação para essa palavra. É literalmente o que ele estava falando, irmãos. Quando ele fala isso, vamos buscar uma outra forma, não é assim que deve ser, não. O que acontece? Ele está o quê? Num conceito religioso, num conceito que, de que eu posso fazer melhor, de que eu posso mudar, de que eu posso dar o meu pitaco, de que eu posso remodelar a palavra de Deus. Isso aí não vou falar que é hoje, está em moda, isso aqui sempre teve em moda, e vai estar em moda esses tipos, esses perfis de pessoas assim, muitas vezes, porque sempre vai ter isso no nosso meio, sempre vai ter. O Antigo Testamento tinha já esse tipo de pessoa, veio para o Novo Testamento, a mesma coisa acontece. Agora eu que tenho que me preservar, cada um de nós que devemos nos preservar. Como que nós vamos nos colocar diante disso, diante da religiosidade, diante desse preceito? Sendo que Jesus, ele ama a mudança. Então, se ele ama a mudança, ele também me deu a oportunidade de mudar em relação à questão da religiosidade, legalidade, essas coisas. Certo? Então, eu preciso compreender. A mesma coisa, a outra modificação que Jesus faz, porque ele ama essa mudança, ele vai mudar a situação do Bartimeu. Bartimeu quem que era? Marcos 10, 51, 52. E Jesus falando disse-lhe, o que queres que faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então nós vimos aqui a questão do primeiro, que era o quê? Zaqueu, que ele era desprezado. A situação que acontece no segundo, que é Nicodemos, a questão da religiosidade, mal interpretação da palavra, o conceito religioso, tal, essas coisas. O terceiro, a modificação está em Bartimeu, que é aquele que era cego. Irmãos, nós estamos vivendo num período assim, as pessoas muitas vezes acham que não. Talvez porque, se você ler história, você vai ver que nós estamos até vivendo num período bom em relação a algumas coisas. Em relação à inclusão. Em relação à acessibilidade.
projetos para que as pessoas que têm sua dificuldade física de locomoção ter acesso da mesma forma que eu tenho a possibilidade. Isso é bom? Isso é ótimo. Nessa época, irmãos, esse povo que tinha mão ressequida, que tinha problema, tal, essas coisas, era na margem. Vai pedir esmola. Dá um jeito. Hoje nós temos pessoas que têm suas limitações, algumas situações físicas, talvez uma limitação neural, alguma coisa, mas dependendo, ela consegue ser inserida na sociedade através de numa faculdade, num curso, através de um concurso, através de um trabalho. Esse povo aqui nessa época, eles eram rejeitados. Ninguém nem olhava para eles. É por isso que eles iam na porta dos templos pedir o quê? Porque sempre tem aquele negócio, né? A igreja é o lugar onde as pessoas vão ter mais, como se diz, empatia. Aqui no caso ele passa por esse processo, ele tem uma cegueira. E que essa cegueira, ela pode tanto ser trazida aqui da seguinte forma: nós podemos trazer a cegueira de duas formas. A cegueira, que no caso ela é uma questão da carne, uma questão fisiológica, uma questão do ser mesmo, cego mesmo, literalmente. Como nós podemos também trazer a cegueira espiritual. Talvez eu enxergo muito bem, sem óculos, enxergo com óculos, não tem esse problema. Mas e como que está a minha espiritualidade? Talvez a espiritualidade está lá embaixo. Eu enxergo bem, enxergo de tudo, até muita coisa talvez. Mas a minha espiritualidade talvez está fraca. Eu estou cego espiritualmente. E Jesus, ele pode curar tanto um quanto o outro? Pode. E principalmente na questão da cegueira, a cegueira espiritual é o que com certeza ele tem 100% não, em ambas as partes, ele tem 100% de poder e autoridade para curar. Só que você pode ver que há pessoas que são cegas, literalmente, mas já não são mais cegas do que espiritualmente. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Pessoas que têm sua limitação visual hoje, mas conhecem a Jesus. A cegueira espiritual, ele já está livre. A cegueira natural, a cegueira, né, dos olhos mesmo, ele tem, mas ele já está livre já da cegueira espiritual. Às vezes eu não enxergo, mas a minha cegueira espiritual abafa aquilo que eu enxergo. Então Jesus, ele ama mudanças, e assim como Bartimeu, ele pode nos tirar da cegueira, a cegueira que talvez nós podemos estar encarando, enfrentando. Ele quer dar a visão, ele quer trazer, restabelecer esta visão, ele quer nos dar essa visão para que eu possa, assim, viver de uma forma melhor. De uma forma melhor. Assim como hoje muitas pessoas estão sendo inseridas em vários locais que há 30, 40 anos atrás, e principalmente 50 anos atrás, ninguém imaginava que tais pessoas poderiam assumir tais funções. Hoje, nós podemos ver, bênção, glória a Deus por isso. Ela pode ter uma limitação física, alguma coisa, né, dito como deficiência, mas ela pode ter outro lado, outra função muito mais aguçada do que aquilo que nós temos aparentemente como não deficiência. Vocês já foram em mercados, principalmente? Como que tem aqueles rapazes e moças que têm a síndrome de Down? Como que aquele pessoal, como que eles são gentil, aquele pessoal? Se o mercado até contratasse tudo só daquele perfil, eu acho que ia ser até melhor para eles. O atendimento deles, gente, como que eles são? E não é só no mercado, né? Nas escolas, quem é professor aqui, acho que conhece quem tem.
Como que eles têm um coração totalmente diferente, né, de nós, que muitas vezes estamos aparentemente em pé, né? O coração deles, como que é diferente? Você imagine o deficiente visual, realmente visual. Quais são os outros sentidos que ele desenvolve, que ele potencializa? A audição é uma, tato é outra. A pessoa que é surda, né? Qual que é a possibilidade hoje de comunicação que ela tem? Libras, linguagem de sinais. Para ela ter a capacidade de se comunicar com o seu semelhante. A mesma coisa, a nossa comunicação, a possibilidade que nós temos hoje, porque somos regenerados, de termos essa restauração por completo. De termos essa restauração, saímos do contexto de cegueira espiritual e entrarmos literalmente na questão da visão espiritual. Então, em Atos 9:2 é o seguinte: pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Quem que era o cego aqui? Paulo. Quem que era o cego aqui? Não, pastor, ele fica cego temporariamente quando ele encontra Jesus no caminho. Ele era cego, porque era um homem judeu, fariseu, ele tinha de tudo que tinha ali, ele tinha todo o conhecimento religioso da época, mas era cego espiritualmente. Era cego espiritualmente. Enxergava com os olhos, mas cego espiritualmente. E Jesus, quando ele encontra justamente Jesus, que é o caminho, e Atos 9:2, se vocês quiserem dar uma olhada aí, creio eu, pelo menos na minha versão, o caminho é com C maiúsculo, porque esse caminho já é uma referência a Jesus quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você pode ver que Jesus, ele traz a reparação das nossas vistas, certo? Lucas 6:39 diz o seguinte: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Olha só, pode um cego guiar outro cego? Não há essa possibilidade. É por isso que nós, como igreja, nós temos a capacidade também de termos o quê? Uma vista, de ter uma visão, muito ampla, de ter uma visão que foge à questão dos meus olhos físicos, vai além. Uma visão que, por mais que eu esteja usando um óculos que me faz eu enxergar de longe, ele não chega nem aos pés daquilo que Jesus pode fazer na visão espiritual. É muito além disso. É por isso que Jesus, amando mudanças, ele nos dá essa possibilidade de mudarmos. Isaías 55:8-9 diz o seguinte: pois os meus pensamentos, no caso Isaías falando, os meus pensamentos não são ou melhor, Deus falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isaías falando, referendando esse pensamento de Deus. O pensamento dele não são os pensamentos que nós temos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. E ele fala assim, declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha só, a mudança que Jesus pode fazer na nossa mente, a mudança que Jesus pode fazer nos caminhos, nos pensamentos que nós temos, isso é possível. Isso é possível. Basta nós deixarmos o Espírito Santo que habita em nós hoje agir e atuar, para que nós possamos assim o quê? Viver realmente as mudanças que Deus quer para nós. Amém? Que Deus abençoe, né? E que Zaqueu, como nós vimos aqui, Zaqueu que era desprezado, Nicodemos que era um religioso e Bartimeu que era um cego, né? Então que nós possamos ver que houve essas mudanças, assim como nós vimos também pela manhã, a mudança de caráter da mulher adúltera, assim como nós vimos também a questão do ladrão na cruz, que mudou o caminho era de morte, tanto natural quanto a morte espiritual, mas Jesus mudou o caminho da morte espiritual dele. Jesus mudou o comportamento do endemoniado de Gadara. Tinha um comportamento agressivo, rude, um comportamento onde ele mal se vestia, sujo, totalmente fora, vivia já no cemitério. E quando as pessoas encontram ele de novo, reencontram ele de novo, ele está aos pés de Jesus, vestido, manso. São essas mudanças. Tem muitas outras mudanças que nós poderíamos citar aqui. Mas creio eu que essas já são suficientes para nós começarmos a pensar nas mudanças que Deus pode fazer na nossa vida e que pode fazer na mudança de alguém que talvez está próximo a nós. Talvez até alguém que, infelizmente, talvez e por algum erro, por algum vacilo, nós desprezamos. Achamos que não, essa pessoa não merece, não. Essa pessoa não merece. Não vai, não tem jeito. É que nós possamos pensar nisso. As mudanças de Deus não podem ser limitadas, elas não podem estar presas em nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra.